E dando todas as coordenadas pra gente a partir dali. A partir dali começa a nascer o começo do templo de Quimbanda Matsukura. Vale lembrar que a gente tem uma audiência também no Japão. Que lugar do Japão que você morava lá? Morava naquela época em Ayase. É quantos quilômetros de Tóquio? Próximo a Yokohama ali, Ayase deve dar 1 hora de Tóquio. Entendi. 1 hora. É tipo daqui pra praia. Mais ou menos. Entendi. Né? Meia hora de Yokohama ali, alguma coisa assim. E aí aí teve esse espírito que assumiu, começou a dar as coordenadas, né? Sim, E aí vocês começaram a ver que aqueles conselhos ou coordenadas batiam com o que de fato tinha que acontecer. Elas começaram a dar uma atenção de fato pra situação. Então a gente começou de fato a ouvir os espíritos, né? Dar ouvido a eles. E aí o que começou a acontecer? A gente começou a organizar tudo que eles queriam. Ó, eu quero que vocês façam isso na porta de entrada da casa de vocês. Quero que vocês... E começou a montar a minha casa um terreiro. Ó, vai pegar um fio de cobre, vai pôr aqui numa faca, vai puxar o fio até embaixo para aterrar isso daqui. Lá do prédio onde a gente estava, que era um prédio de 3 andares, a gente morava no segundo. Vai puxar um fio até lá embaixo, vai aterrar lá no chão em outra ponta e tal, não sei o que lá. E dando todas as coordenadas de tudo. Era tronqueiro que você ia fazer. Praticamente um ponto de escoamento de energia. Né? E aí, a gente fazendo tudo, vai atrás de fulano de tal. O espírito começava a dar os nomes pra gente ir atrás. Falava assim, ó, tem um senhor assim, assim, assado, procura ele sabe um lugar onde tem um centro aqui no Japão que vai estar dando orientações para vocês. A gente vai atrás desse senhor, era um senhor que fazia reiki na época, e aí ele falou assim, conheço, tem um centro espírita aqui, ó, lá em Saitama, e Saitama era tipo 3 horas da onde a gente estava, e conheço uma pessoa que trabalha lá. Eu já contei essa história aqui algumas vezes sobre isso. Passou. Sobre esse desenvolvimento mediúnico, né? Passou, né, o contato da pessoa que trabalhava lá nesse centro espírita. E a gente entrou em contato, marcamos pra ir e fomos até lá. E aí fomos algumas vezes, tipo, no decorrer de um período de 1 ano, a gente deve ter ido umas 9 vezes lá. Até porque o centro espírita falava pra gente colocar uma água fluidificada, né? E aí e eram 9 vezes pra fazer isso. Então fui as 9 vezes com certeza. Quando chegou a última vez, né? Era atendimento fraterno, né? Que eles chamam lá. Então, no atendimento fraterno, eu conversando com o médium que ajudava a gente. Eram brasileiros? Eram brasileiros. Tinham japoneses também, né? Que trabalhavam lá, mas eu não falo nada de japonês até hoje, né? Então, tinha que ser consulta com um brasileiro. E aí, e o rapaz super simpático, super atencioso, ligava pra gente, ó, tá tudo bem, tal. E todas as vezes que a gente ia lá, eu falava, ó, só piorou, né? Não, faz o evangelho no lar, coloca água fluidificada, mano. Quando esses espíritos de baixo, como eles falam? De baixa vibração, baixa vibração, começar com essas coisas... não dá ouvidos a eles, né? Começa a fazer. Você tá um filho da puta, não tapa na tua cara, você. Começa a fazer ali o evangelho no lar. E a gente fazia, né? Pô, não tinha o que fazer. Era o que tinha, né? Era o que tinha naquele momento. Quando chegou nos 9. Na 9ª vez lá, que eu tinha que fazer isso 9 vezes. Na 9ª vez ele perguntou: e aí, como que tá? Deu certo? Não melhorou as coisas? Eu falei assim, então. Agora, além do espírito que está vindo, com mais frequência, ele está chamando pessoas para ter atendimento em casa. Aí o cara falou assim, eu já fiz de tudo por vocês que eu tinha de conhecimento. Eu vou indicar um terreiro para vocês que é lá em Nagoya. E Nagoya é 6 a 7 horas da onde a gente estava. E lá eles têm um centro sexta-feira, que trabalham com a Umbanda. Eu falei assim, eu vou pra lá então. Eu falei, por que você não falou isso antes? Primeira vez aqui eu tô com gravidez de uma gestação. Por que você não falou isso antes, né? Porque até então ele achava que era tipo um espírito obsessor e tal. E aí ele realmente viu que,
Tá valendo. Não é a caminhada de vocês aqui o espiritismo, né? Então, porque isso, nada contra, é lógico, a gente trouxe muita gente espírita aqui. Mas cada um tem um caminho. Sim, lógico. Se não bate com aquele, vai. Com certeza. Não vai ter efeito. Sim. E aí a gente pegou o endereço de lá, marcamos, e aí eu tive que pedir folgas no meu trabalho, né? Porque, pô, você imagina, é 7 horas pra ir, 7 horas pra voltar. Não tem nem você como. perdeu praticamente um dia só de trajetória. Mesmo que eu fale assim, não, vou ir trabalhar direto, não rola. Então, pedia folgas no meu trabalho às vezes pra estar indo se cuidar lá. Aí fui lá não sei nem se existe hoje ainda, mas era a NUC, né? Núcleo Umbandista Cristão, se eu não me engano, a abreviação. E conversamos com um dirigente lá que é o Luiz Carlos. Meu, esse médium, sacerdote, dirigente espiritual sensacional. Sensacional. Tiro o meu chapéu, realmente. Puta de um cara íntegro, de um cara que nos recebeu super bem. E começou a nos dar os primeiros direcionamentos para as questões da Umbanda. Porque até então esses espíritos estavam começando a vir em casa e conversando com as pessoas, né, principalmente assim do meu círculo familiar. E a minha casa virou literalmente um terreiro. Eles vinham e a gente não sabia, tipo, como lidar com essa situação. Então, esse dirigente espiritual colocou um dos médiuns dele encarregado para nos fornecer orientações para como proceder. Depois que isso começou a acontecer, começa a vir pessoas de fora, sem ser do meu círculo de amizade e familiar. Começou a ir frequentar lá em casa para conversar com os espíritos. E aí até aí já tem altar em casa, já tem... Como vocês conseguiram as imagens lá? Então, não tinha imagem. Eu lembro que eu comprava umas madeiras, tipo, uns quadradinhos de madeira assim, e traçava uns sigilos que eles passavam pra gente. Caralho. É como se fosse um ponto riscado. Tipo um ponto riscado, e aí colocava um triângulozão assim de madeira e pregava esses sigilos assim, em pirâmide. E esse era o nosso altar. E aí colocava ali a água, a cachaça, umas terras, queimava incenso ali em cima, umas velas, e era o que a gente fazia, né? A partir disso daí foi evoluindo, as pessoas foram nos procurando mesmo sem ter a experiência de um terreiro. E quando um dia, tipo, e aí depois de alguns anos já, quando um dia chega um ônibus fretado de outra cidade do Japão pra consultar com você, assim, o negócio ficou sério, né? O negócio ficou sério. Estamos em outro patamar. E aí, tipo, eu lembro que dentro de casa ficava umas 30 pessoas, que era o que cabia na sala. E aí a gente atendia no quartinho de cima, eu morava, tipo, num sobradinho. E, tipo, uma fila ali no quarteirão esperando. E aí a gente começou a chamar muita atenção dos vizinhos. Japonês é foda, meu. Você tá ali no país deles ali, bagunça, barulho. Pô, não é. Eu sabia outra que cultura, isso... né? Que ia incomodar o pessoal. Eu sabia que isso ia dar ruim. E até que os vizinhos começaram a reclamar e tal, de barulho, de bagunça. E a gente teve que ir procurando outros lugares para estar fazendo isso. Até que chega um momento lá no Japão que dá o tsunami lá, né? E aí meu filho, recém-nascido, começa a encontrar um césio no leite. E a gente fala, não dá mais para ficar aqui, vamos embora. Caralho. Tinha césio no leite.